falar sobre os nossos sentimentos, sobre a forma como nós nos conectamos com o universo. Nós nos conectamos por aquilo que nós pensamos, mas mais até por aquilo que nós sentimos. Quando eu falo pensamos, eu ponho a mão na mente. Quando eu falo sentimos, eu ponho a mão no peito. Por quê? Porque pensar tem a ver com o nosso cérebro e ele tem uma capacidade de emanar o pensamento e esse pensamento vai imbuído com aquilo que nós sentimos. E a conexão com o universo se dá exatamente por essa ligação do nosso sentimento. E é através dessa conexão é que nós co-criamos toda a nossa realidade do nosso dia a dia. Então para e pensa e vê onde é que você está. Para e pensa e vê como é que está a sua vida. E aí sem essa de reclamar pela situação onde você está hoje. Sem essa de ficar triste pela situação que você vive hoje. Porque o fato é que você cria a situação em que você vive hoje. Você cria a realidade que você vive hoje. O termo certo até nem é cria, é cocria, porque você cria com o universo, cria com o Criador, porque você faz parte da criação, logo você também é criador. E essa cocriação é em conjunto com o universo. E como é que se dá essa conexão entre você e o universo? Com o objetivo de cocriar, com o objetivo de trazer a sua realidade dentro daquilo que você sente, dentro daquilo que você pensa, dentro daquilo que você sente, mas também dentro das ações que você toma. Essa conexão é feita através de uma ligação energética. Então, o que eu quero dizer com isso? O nosso corpo é formado por células, na menor parte, se você for ao pormenor do ser humano, ele tem lá a menor partícula da molécula, a menor partícula do átomo. Quando você vai ao pormenor do elétron, quando você vai ao pormenor do nêutron, quando vai ao pormenor do próton, que forma um núcleo, não é, desse átomo, você vai quebrar e vai partir essa menor partícula do átomo. Essa menor partícula é energia. Então, enquanto algum tempo atrás considerava-se que a menor partícula da matéria era matéria, até um tempo atrás, não é? Posteriormente a essa descoberta, viu-se que a menor partícula do átomo é, então, a energia. Então, quando você descobre que eu sou feito do conjunto de átomos que formam uma unidade viva, através das células e do agrupamento de células e formação de órgãos e formando uma unidade viva, o meu telefone que está aqui em cima também é uma unidade atômica com diversos átomos que vão formar no seu grupamento o material não vivo, mas um material em que no fundo, também é feito de partículas subatômicas até. Porque se você for na menor partícula desse mesmo aparelho, ou de tudo que nos cerca, e for a menor partícula do ser humano, você vai ver que no fundo tudo é energia. Então, sendo tudo energia, a forma em que nós nos comunicamos com o universo é através dessa energia. Mas como é que eu sei a energia que eu tenho para me conectar com a energia universal? Então, o universo está repleto de opções de conexão com a sua energia. Então, você é que vai ditar o tipo de conexão que você vai ter com o universo. Eu vou utilizar conexões com coisas que nós conhecemos, para que nós depois possamos pegar nesse exemplo e jogar na nossa vida. Por exemplo, eu utilizo muito o exemplo da televisão, porque a televisão é um objeto que nós temos em casa. Na maioria das vezes as pessoas têm uma televisão, né? Quem tem uma televisão, e às vezes até 2 ou 3, não importa, ou às vezes não tem nenhuma, mas percebe a mesma conexão da televisão. Também pode se comparar com conexões de rádio, um rádio, né, de pilha, que antigamente usava. Mas o que eu quero dizer com isso? A televisão, ela tem um receptor de uma onda, de uma frequência, e essa frequência vai transmitir o canal com que você se conecta. Ou seja, o aparelho receptor está ali, e se você quiser assistir um canal
4, um canal 3, um canal 2, o canal que você quiser, você tem que sintonizar a televisão naquele canal receptor. Nesse momento que você conecta com o canal 4, as ondas do canal 4, a frequência do canal 4 está por aqui, assim como a frequência do canal 3, a frequência do canal 2 e a frequência de todos os canais estão aqui. Quando você quer ver o canal 4, você tem que sintonizar o seu aparelho receptor, a sua televisão, no canal 4. Nesse momento, você sintoniza o canal 4 que está aqui junto com uma série de outros. Então, na sua televisão, se você sintonizar o canal 4, você vai ver o canal 4. Na mesma casa, no quarto ao lado, pode ter outra pessoa, na mesma casa, no quarto ao lado, com a mesma operadora, pode sintonizar o canal 3 e vai ver, na mesma hora, outro canal, o canal 3. O que eu quero ilustrar com isso? É que todos os canais estão aqui presentes. Todos os canais estão aqui disponíveis. Mas você só vai acessar o canal que você sintonizar. Então, se você sintoniza o canal 4, não tem como você assistir o canal 2. Porque a onda, a frequência que você está sintonizado é a frequência do canal 4. Ah, Maurício, muito canal, muita frequência, muita simbologia. Ok, eu entendi. Onde é que você quer chegar com isso? É que da mesma forma, toda a frequência universal está disponível no universo para que você se conecte com essa frequência e comece a receber o sinal dessa frequência, você tem que se ligar neste canal. E aí você vai me perguntar, mas que frequências são essas? Como é que você se conecta com essas frequências? A conexão a essa frequência tem a ver com o seu sentimento, tem a forma como você vive neste momento. Por isso, quando eu falo de sentimento, eu ponho a mão no coração, porque o coração é exatamente o mecanismo magnético dessa ligação eletromagnética que vai conectar você com o universo. Então, se eu tiver emitindo uma frequência de amor, eu vou me conectar com a frequência de amor do universo. Por outro lado, se eu nesse momento estiver emitindo uma frequência de tristeza, de culpa, de raiva, eu vou me conectar com a frequência do universo de culpa, de tristeza e de raiva. Isso quer dizer que eu defino a frequência com que eu tenho que me conectar com o universo. E essa frequência difere de uma sensação, ou de uma emoção, ou de um sentimento para o outro. E quanto mais nobre o seu sentimento, maior é a sua frequência. Ah, Maurício, como é que você sabe disso? Isso é muito utópico, isso pode ser muita fantasia. Não, não é fantasia. Você pode medir as frequências. Porque essas frequências, você colocando um aparelho, você sabe quantos hertz essa frequência vibra. Eu imprimi aqui um papel, né? Aí aparece sempre ao contrário, né? Mas dá para ter uma ideia. Das frequências mais baixas às frequências mais altas. Então, você já sabe que tem várias frequências, como aparece aqui. Essas frequências elas são divididas em 3 grupos. Você consegue ver aqui um grupo vermelho, um grupo azul e um grupo roxo. Existem frequências de contração, frequências estáveis e frequências de expansão. E quanto mais alta a frequência, mais você sai do campo da contração, entra no campo neutro, ou subindo mais você entra no campo da expansão. E como é que elas são divididas? Para você ter uma ideia, a frequência mais baixa, se nós colocássemos um aparelhinho para medir, nós colocaríamos aqui a vergonha, tá vendo? É a frequência mais baixa, porque se nós fôssemos medir, ela tem apenas 20 Hz. Isso quer dizer que uma frequência alta, uma frequência de paz, por exemplo, aqui em cima, dá uns 600 Hz. E você nota que do lado de cá, essa frequência vergonha, culpa, apatia, pesar e medo
elas estão nessa área de contração. Por outro lado, amor, paz, alegria e iluminação está na fase da expansão. E, no entanto, essas frequências neutras, que vão dos 125 Hz aos 400 Hz, você encontra o desejo, a raiva, o orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão, e você vai subindo as frequências conforme você vai tendo sentimentos, nutrindo sentimentos mais nobres. Então, para você criar aquilo que você quer, você tem que estar conectado numa alta frequência. Porque se você estiver numa baixa frequência, você também vai criar. Mas você vai criar aquilo que você não deseja. Porque você não está conectado com o seu pensamento, com aquilo que você quer conscientemente. Você pode estar conscientemente querendo algo, mas se você sentimentalmente não estiver sintonizado com esse sentimento, com essa crença absoluta da sua capacidade e com a sua emoção, com o seu sentimento ligado em alta frequência, você vai cocriar o que eu decido chamar por cocriar negativamente. Que é cocriar aquilo que é exatamente o contrário daquilo que você deseja. Porque você quer muito algo, conscientemente, mas está vibrando numa frequência muito baixa. E como é que você identifica pessoas que estão vibrando numa frequência muito baixa? É simples. Basta você perceber, quando você encontra com alguém e que você fala bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou o que quer que seja, como é que você tá? Ela vai dizer logo, tá mais ou menos, tá mal a coisa. Aí ela começa a despejar queixas. Mas tá mal por quê? Porque agora tem o coronavírus, porque eu não consigo trabalhar, porque o dinheiro tá escasso, porque não sei o quê. Eu falei ontem com um amigo meu, o primo dele direto apanhou o corona, e aí tá morrendo. E coincidência ou não, a minha prima, que não tem nada a ver com o primo do outro, fui ligar para ela, desenvolveu um negócio de câncer, ou cancro, que não estava... Aí ela começa a contar um monte de história, começa a contar um monte de desgraça. E aquilo tudo vai remeter à emoção, a sensações de tristeza, de angústia, e não só contar desgraça, mas ela pode associar, por exemplo, outras emoções, né? Associar o medo, por exemplo, que também está na frequência de contração, e começar a contar histórias dela relacionado aos receios e aos medos de que as coisas não vão dar certo, que não consegue andar para frente, que ela tem medo de falir, porque tem medo de não dar certo, e tem medo da relação dela se desestabilizar. E aí você percebe nessa pessoa que ela o tempo inteiro está conectada numa baixa frequência. Mas você pergunta a ela, e o que você quer da vida? Eu quero ser feliz, eu quero... Ela quer conscientemente. Mas no coração, a frequência de conexão dela com o universo é na mais baixa frequência. E eu disse e volto a dizer, quando você se conecta com o canal 4, você recebe da estação emissora o canal 4 na sua televisão. No seu corpo, quando você conecta com frequências de baixa frequência, né, ondas de baixa frequência de 20 Hz, 30 Hz, 40 Hz, que são essas sensações de medo, vergonha, culpa. Quando você se culpa muito, quando você, em vez de entender que você tem responsabilidades para agir de alguma forma, você quando tem um erro, quando há um fracasso, um erro, você acaba se culpando. E você começa a dizer que você não é capaz, e que você, que você é um incapaz, e que você, enfim, você começa a se culpar por todos os erros que estão na sua vida. Então você está se conectando na mesma frequência que o universo. Ou melhor, o universo está conectando com você na mesma frequência que você. Então há uma ligação de baixa frequência com o universo. E aí eu pergunto mais uma vez, e o que você quer? Eu quero ser feliz. Ela quer uma cocriação positiva de felicidade. Mas ela está conectada com a infelicidade, está conectada com a raiva, com a culpa, com o medo. E se ela está conectada com isso, é isso que ela recebe do universo. Mas é porque o universo é malzinho com ela? Não, porque ela sintonizou no canal. É a mesma coisa da televisão.
Quando você liga no canal 4, você vê o canal 4, você vai dizer para a televisão, porra, televisão, eu queria ver o canal 3, então sintoniza o canal 3. Porque se você sintonizar no 4, você vai ver o 4, não tem jeito. Na rádio é a mesma coisa. Se você sintonizar 103.9, você vai ver a frequência, vai ouvir a frequência do 103.9. Entende? E com isso, faz com que você entenda, falando no linguajar figurado da televisão e da rádio, para você entender que você, na rádio e na televisão, você recebe o sinal daquilo que você sintoniza. E na sua vida, você se conecta com o universo na frequência que você sintoniza. Se você sintonizar baixas frequências, você conecta com baixa frequência e é isso que você recebe do universo. Então você não vai querer produzir coisas de cocriação positiva lá em cima se você se mantiver numa frequência negativa. Então é importante você perceber que a sua conexão é medida em hertz, que a sua conexão importa com a conexão que você vai conectar, que você vai se ligar com o universo. E que essa conexão é que vai fazer com que, junto com o universo, você transforme, cocrie e crie a sua própria realidade. É importante pensar assim. E aí você para e pensa. Essa pessoa que você encontrou na rua e começou a falar, e começou a discutir sobre questões pessoais ou questão de outras coisas, e começou a despejar um monte de tristeza, se você chegar para ela e conseguir, de alguma forma, trazer essa informação para ela, como nós estamos falando aqui agora, pode ser que ela perceba. E se não for algo maior do que ela, porque o maior do que ela é um permitir que ela própria se permita ou não entender, compreender e mudar de nível, mudar de frequência. Ela entendendo que ela está conectada com a baixa frequência, ela pode sim, se ela quiser, alterar a frequência dela. E ela passar para frequências mais elevadas. Ah, Maurício, mas é difícil. Uma pessoa que está muito triste, que está com muita raiva, a pessoa que acabou de receber uma notícia ruim, a pessoa tem pensamentos que não controla. É verdade. Ah, Maurício, você não tem pensamentos ruins? Tenho, de vez em quando me surgem. Mas esses pensamentos aparecem porque eu sou um ser humano, é normal. O que vai fazer toda a diferença é quanto tempo eu quero estar naquela frequência. Eu quero acordar de manhã e até de noite falando na desgraça dos outros, na minha desgraça, ou na desgraça que eu desenho para mim mesmo. Eu quero? Não, eu não quero. É uma opção minha. Porque eu tenho pensamentos. Mas eu posso decidir quanto tempo eu quero estar naquele pensamento. Eu posso puxar conscientemente bons pensamentos. E como é que eu faço isso? Depende do assunto que você retrate com outras pessoas. Se você acorda de manhã e até de noite só fala de desgraça, é claro que você está sintonizado numa frequência baixa. E é claro que você vai atrair para você pessoas que estão ligadas na mesma frequência e que vão concordar com tudo aquilo que você diz. É, de fato, a crise está ruim. É, de fato, o tempo está horrível. É, de fato, tudo... Aí os dois, um valida o outro por essa informação negativa e acaba um retroalimentando o outro, mantendo aquela frequência lá embaixo. Isso é muito mal, porque você vai ficar agarrado numa frequência negativa e depois você não entende por que a sua vida, meu Deus do céu, mas por que a minha vida é um inferno? Porque você acorda de manhã reclamando e deita de noite reclamando. Você não faz absolutamente nada para mudar isso. E quando eu falo mudar sentimentos, mudar pensamentos, é porque você tem mãos nisso. Então depende das pessoas com que você se relaciona. Depende dos livros que você leia. Tem pessoas que assistem filmes de terror em cima de filme de terror. Tá tudo bem, não estou dizendo que é mal assistir filme de terror. Mas se é filme de terror que você quer assistir, saiba que você vai estar ligado emocionalmente numa frequência de medo. Porque o seu inconsciente, ele não sabe se é filme. O que sabe que é filme é o seu consciente. Quando você decide assistir um filme, você sabe conscientemente que aquilo ali são atores. Mas então como é que você explica que você se assusta?
Como é que você explica que quando você vê um filme de terror, você tem medo? Como é que você explica quando você vê um filme de engraçado que você ria? Se aquilo são só atores, aquilo não devia fazer nada para você. Mas não, você tem as emoções todas, você tem os sentimentos todos. Você entra no filme, porque conscientemente você sabe que são filmes, que são atores, mas inconscientemente é uma realidade que você está vivendo. Então você sente aquelas emoções. Então, não está errado ver filme de terror. Ah, Maurício, mas eu gosto de assistir filme de terror. Tudo bem, mas se você assistir de manhã até de noite o tempo inteiro, a vida vira um terror. Porque você está trazendo para você aquilo. Ah, então eu não posso assistir filme. Claro que pode. Eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Eu estou dizendo quanto tempo você quer viver naquela frequência. O que você faz com aquilo que você vive, não é? Outra coisa são telejornais. Tem pessoas que ligam num canal de notícias. E canal de notícias no mundo, não é nem aqui em Portugal, não é no Brasil, é canal de notícias, 98% é tragédia. Porque o ser humano tem tendência a se conectar com a tragédia. Pior, mas não é para ajudar. Algumas pessoas até têm aquela sensação do coitado, coitado, mas não faz nada para ajudar, não é? Até porque a gente tem um preconceito adquirido de que pessoas que pedem ajuda na televisão, muitas vezes até o dinheiro é desvirtuado e o dinheiro não vai direto. É uma crença que existe na cabeça do ser humano, até pela realidade que nós vimos na televisão. Às vezes acontece isso. Então, quando você se liga na tristeza dos outros, na desgraça que estão contando na televisão, e o canal da televisão, quando fala de desgraça, é de manhã, de tarde, de noite, você está assistindo telejornal e você está se fixando, está se ligando numa frequência de tragédia. E você se liga na frequência da tragédia o tempo inteiro. E a mídia, a teleinformação, ela é normalmente veiculado nisso porque de fato é o que dá audiência. Se você tivesse um canal só de alegria, provavelmente as pessoas não se conectavam a isso. Claro, o entretenimento, a diversão, isso faz bem? Faz bem. Te tira da conexão da tragédia. Maurício, então eu não posso ver televisão, eu não posso ver jornal? Claro que pode. Deve se informar. Agora, uma coisa é você se informar, outra coisa é você estar o tempo inteiro ligado na desgraça dos outros. Hoje nós vivemos uma realidade. As pessoas estão em casa, as pessoas estão criando uma nova maneira de viver a vida, não é? E estão encarando situações que são fora da caixa, não é? Tendo que sair da zona de conforto. Agora, como é que você quer enxergar isso? É o fim do mundo para você? Será o fim do mundo, não é? A desgraça do planeta. Aí você vai incorporar informação negativa o tempo inteiro. E aí você opta por olhar isso com uma outra vertente. Você consegue perceber que o próprio planeta está tirando um lado muito positivo do fato de não estar sendo tão massacrado por toda essa atitude humana que desvalorizou, destruiu o próprio planeta. Mas são formas de ver. Maurício, você aí está fugindo da realidade. Não, eu posso viver a realidade que existe o coronavírus. Posso viver a minha conduta pessoal de isenção de contato social. Eu estou fazendo a minha parte. Não quer dizer que eu tenha que mergulhar numa tragédia. Eu tenho que encontrar planos B. Então é importante você saber em que frequência você quer se conectar? Então presta atenção às conversas que você tem. Presta atenção nas pessoas que você rodeia ou que te rodeiam. Você normalmente é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Você se relaciona com que tipos de pessoa? Que tipo de assunto você trata com elas? Que tipo de assunto você traz para a sua vida? Que experiência você traz nas suas leituras? Que experiência você traz nos vídeos que você assiste? Você pode optar por vídeos construtivos ou pode optar por vídeo destrutivo. O que está certo, Maurício? Não está certo, não está errado. Cada um faz aquilo que quer fazer. Agora, existem fatos, e que não são interpretações de fatos, são fatos. É que se você se conecta com baixa frequência, você se liga com o universo,
com baixa frequência. E o que você atrai para a sua vida, a nível de cocriação, é cocriar uma realidade da baixa frequência. Se você se liga ao medo, você atrai medo. Se você se liga à raiva, você vive a raiva. Por outro lado, quando você começa a subir na sua escala da sua frequência energética, em hertz, do mais baixo para o mais alto, você repara que quanto mais alto a sua frequência, mais próximo da sua essência. Maurício, você fala de essência, não sei o que você está falando. Essência é aquilo que nós, quando viemos para o mundo, né, quando nós nascemos, essencialmente nós somos amor, ponto. E eu dou esse exemplo porque é um fato. Você pega uma criancinha pequenininha, em que ela não tem essas capas grossas que nós temos, que a nossa sociedade, a nossa cultura, a nossa vida, o nosso dia a dia faz nos criar uma capa grossa em torno de um caulezinho onde passa a erva do amor, né? A seiva do amor. Essencialmente nós somos amor. Essencialmente. Então você pega uma criança novinha, pequenininha, ela sorri gratuitamente. Ela não está à espera que você sorria pelo sorriso dela. Ela estende a mãozinha porque ela quer te tocar, porque ela quer descobrir, ela quer perceber. É singelo, é delicado. Então, quanto mais alto você sobe na frequência energética, mais intensa é a sua frequência medida em hertz. E maior a sua capacidade de cocriação positiva. Porque você pensa, sente, age e cocria a sua realidade, de acordo com aquilo que você deseja. Porque você está ligado na alta frequência. Não é? E você se pensa em paz, você atrai paz. Se você pensa em amor, você atrai amor. Por isso que é importante entender o comportamento humano. É importante perceber a alma ou a essência do outro ser humano, mas você só consegue perceber isso quando você atinge essa frequência alta, quando você se liga ao amor. Porque você não pode viver, ou você não deve viver eternamente preso à raiva. Porque se você viver com raiva do outro, você não vai cultivar sentimentos essenciais. E não se cultivando sentimentos essenciais, você pouco percebe, pouco interpreta a reação dos outros. E quando você entende que as outras pessoas são outras pessoas e que elas, no fundo, elas são energia como vocês são, porque lembra que eu fui até lá o átomo e quebrei o átomo no meio e que no fundo percebi que tanto o celular ou o telemóvel quanto eu, no fundo, quebrando a última partícula, não sou matéria, sou energia. Então a minha conexão com o universo é na base da energia. E eu consigo fazer um campo eletromagnético com base nas minhas sensações, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Esse campo eletromagnético é que vai se comunicar com o campo eletromagnético universal. É essa frequência que eu me ligo com o universo. Então, por isso que foi desenhado para que você entenda essas diversas frequências, porque cientificamente, isso não é dedução da minha cabeça. Eu, antes de falar, vou buscar o conteúdo científico da coisa, e você percebe que, cientificamente, cada frequência se liga a um determinado sentimento. E você consegue interferir na frequência das outras pessoas e das outras coisas. Eu não trouxe isso por escrito, mas existe uma experiência feita por um japonês ou um chinês. Eu vou me lembrar o nome durante eu contar a experiência. Em que ele coloca água em 3 potes, não é? E começa e ele põe aquilo para congelar, os copinhos da água para congelar. Mas num copo que ele coloca para congelar, ele pensa palavras amorosas. Energiza-se com alta frequência com aquele copo. Ele envolve-se com palavras amorosas, com compaixão, com perdão, com amor. No outro, ele faz uma ligação com frequências neutras. E no outro copo, ele faz uma ligação com uma frequência de baixo nível, de baixa frequência energética.
como raiva, desprezo, culpa. E depois, ao perceber a conexão, a formação do gelo, ele percebe que a conexão do gelo é harmoniosa. Se você buscar isso na internet, você vai ver isso com facilidade. Masaru Emoto, exatamente, Masaru Emoto. É exatamente a experiência que foi feita, inclusive ele até fez também com grãos de arroz. Se não me engano, também fez com grãos de arroz. Então, vocês procurando aí, vocês vão ver esse experimento tratado de uma forma com mais excelência, mais bem explicado. E como eu falei, eu não trouxe esse conceito para ser explicado aqui, e poderia estar de uma melhor forma, mas foi um exemplo para mostrar a você que a sua interação, ela é de acordo, a sua interação, a sua energia, ela interage com o meio. Então, quando você se conecta com a alta frequência, o que você consegue é uma cocriação positiva. Se você se conecta com o amor, você atrai o amor. Você vive em amor. E aí você vive em prosperidade. E viver em prosperidade, você vive em abundância. Compreende? Porque aí você gera prosperidade com base na alta frequência, com base no amor. Porque você consegue, por amar, você consegue compreender, você consegue perdoar, você consegue entender o comportamento. E você não culpa, você perdoa, você entende, você quiçá ama, entende? E o amar é na verdadeira essência, amar o outro, amar o próximo. Nossa, irmãos, falando assim até parece meio religioso, não é? Longe de religião, não estou aqui pregando religião nenhuma. Apenas o foco central das religiões, de uma maneira geral, vão concentrar na essência do ser humano, que é o amor. Então, elas convergem todas para o essencial, convergem todas para o eixo central da essência humana, que é o amor. Então, é importante perceber isso? É importante. Por isso, eu vou repetir aqui para vocês entenderem, quem quiser anotar, anota, quem não quiser anotar, depois também procura facilmente, basta procurar na internet, no Google, as frequências energéticas com os respectivos hertz que elas são associadas. Então, na zona da contração, que é a zona mais baixa, em termos de frequência, que vai dos 20 aos 100 hertz, você encontra sentimentos como vergonha. Perceba bem. E aí, daí você tira um parâmetro do momento em que você vive atualmente. Se você vive em vergonha, se você vive em culpa, não é? Quando você se culpa, inclusive, culpa os outros e se culpa também pelos seus resultados. Se culpa, e aí você não há esse entendimento. Porque quando você compreende que você é um ser essencial e que você, quando faz algo, faz com as melhores ferramentas que você tem naquele momento para obter o seu melhor resultado, então você deixa de se culpar. Porque você não agiu certo, não agiu errado, você agiu. E quando você age, o máximo que você consegue são resultados. Então esses resultados podem ser os resultados que você queira, ou pode não ser o resultado que você queira. Mas isso não quer dizer que você esteja certo ou que você esteja errado. Quer dizer que você agiu da melhor forma como você pôde agir, com as ferramentas que você tem naquele momento para aquela situação. Isso é um pressuposto básico da programação neurolinguística, inclusive. E esse pressuposto te dá uma compreensão de que nesse caso não pode haver culpa, nem de você com você próprio, nem você com outra pessoa. Então perceba que viver em culpa é uma opção. Então quando você percebe que a culpa pode ser trazido não como culpa, mas como responsabilidade, talvez você pare de se culpar e pare de viver numa frequência de 30 Hz, que é a frequência da culpa. E quando você se perdoa, você já passa a perdão, que é lá para cima, em frequência de expansão, frequência de amor, frequência de partilha. Então veja, falei em vergonha, falei em culpa, apatia, que é inércia, não é? O inerte é o morto, né? Você não se mexe, não avança, não passa para o próximo degrau. Né? Você é o que é hoje e o que te trouxe até aqui não te move ao próximo nível.
Então não pode. A energia da inércia é bloquear a energia de circulação. Então a inércia é uma frequência baixa. Mas pesar, não é? Quando você sente sofrimento, quando você está na dor, quando você está no sofrimento, quando está na mágoa, isso tudo te deixa ligado a baixas frequências. Deixa eu ler aqui uma mensagem. Eu costumo responder as perguntas no final, tá bem? Mas eu vou ler aqui a Eliane. Ela pergunta: se eu passo a mudar a minha frequência para uma frequência de amor, paz, mas a pessoa que está ao meu lado não quiser mudar a frequência dela, o que acontece? Então entenda, você não consegue, isso aliás, entendendo o comportamento humano, você vai entender que você não consegue mudar a outra pessoa. Não é? Eu, quando estou falando algo para você, não é a minha intenção mudar, é dar ferramentas para que você consiga perceber e a decisão é sua. Eu não consigo mudar a outra pessoa. E se eu não consigo mudar você, vamos por aqui o caso da Eliane. A Eliane quer mudar uma pessoa, mas ela não consegue mudar a outra pessoa porque não está nas mãos dela. O máximo que você consegue fazer, Eliane, é mudar você. Concorda? Então, quando você está focado no problema, que é a outra pessoa, e não está focado na solução, que é a sua capacidade de mudar você, você tem aí um outro problema, porque você não mudando a outra pessoa, a única alternativa que você tem é trazer a responsabilidade dessa mudança para você. Você não muda o outro, mas é capaz de mudar para você. Ah, mas ele é pessoa muito chata, porque ele me irrita muito. Mas você não consegue mudar ele. Você não consegue tornar ele uma pessoa agradável? Tudo bem, você dá as ferramentas que você pode dar, que é as suas melhores ferramentas. Ele vai mudar se ele quiser. Mas de antemão, quem pode mudar é você. Não é ele que te irrita. É você que se deixa irritar por ele. Não é ele que te incomoda. É você que se deixa incomodar por ele. E quando você percebe isso, você consegue talvez entender o comportamento dele. Que como ser humano, ele ainda não enxergou da forma como você enxergou. Não é que ele esteja errado. Ele está agindo da melhor forma dele. E aí talvez você pare de culpá-lo. E parando de culpar, você talvez até entenda. E entendendo, você talvez perdoe. Olha você subindo a sua frequência. E você perdoando, você pode amar essa pessoa, seja quem for, seja um marido, seja um pai, seja o seu chefe, seja quem for. Porque você saiu da disputa de querer obrigar a pessoa a entender como você entende. Então você sai da frequência da disputa, né? Do incômodo, do desconforto, e vai para uma frequência do amor rapidamente, porque você entendeu o comportamento. E você decidiu mudar por você. E a decisão está nas suas mãos. Enquanto você estiver preocupado em mudar a sua frequência para mudar a frequência dos outros, o seu objetivo não vai ser alcançado, porque não está nas suas mãos alcançar. Para você alcançar isso, não é mudando ele, é mudando você. Se você se deixa incomodar, então aí sim está nas suas mãos. Então você não tem que se incomodar com a atitude dele, você tem que se incomodar com você não se deixar incomodar. E aí você muda tudo, porque você não se incomodando, eu não digo com isso que você esteja ignorando a pessoa, não é? Não é ignorar a pessoa. Se for uma pessoa até que você tem um imenso carinho, um imenso prazer em estar junto, você vai dar as ferramentas, mas não pode se deixar torturar ou massacrar porque a outra pessoa não muda. Dá o tempo dela. Dá as ferramentas que você puder dar. Acaricia, acolhe, perdoa, entende, ama. Compreende? Olha aqui a frequência, como é que tudo que eu fui falando foi subindo. E você do nada passa de uma frequência lá embaixo de raiva para uma frequência de 30, 40 Hz. Você vai lá para os 600 Hz. Porque do jeito que você colocou aqui, talvez você esteja se culpando porque você não consegue mudar. Eu mudo a minha frequência e não consigo mudar a frequência dele. Não está nas suas mãos. Você não é culpada por isso. Então você não fica martirizando essa situação.
você desgruda do seu desejo. O seu desejo é que ele compreenda, dá as ferramentas e não se prenda ao não querer dele. Porque se você se prender ao não querer dele, é isso que você vai conseguir dele. É o não querer dele. Os desejos são assim, você cria na mente, sente com o coração, age em conformidade, mas liberta, deixa as coisas acontecerem. Porque o universo tem o papel dele nessa história também, não é? Você, para co-criar uma nova realidade, você deseja muito, acredita muito nessa capacidade, não é? E daí o acreditar tem a ver com o seu sentimento. Não adianta nada eu querer ser um super-homem se eu nem acredito que sou um super-homem, que eu sou um merdinha qualquer. Não é? Então, o que eu tenho de definição a meu respeito, a meu próprio respeito? O que eu conheço de mim mesmo? Como é que eu vivo a minha realidade? Entende? O que eu quero fazer com a minha vida? E aí, quando você atinge a alta frequência, você atinge a sua abundância. Porque você está em alta frequência, você vai receber alta frequência. Você vai se conectar com alta frequência. E a sua vida fica mais leve. E você atinge os seus objetivos com mais facilidade. Entende? E você atingindo os seus objetivos com mais facilidade, você vai viver em abundância. Você vai viver em prosperidade. Entende? Vivendo em prosperidade, você pode, quiçá, levar prosperidade para outras pessoas. E quanto mais você doar aquilo que você pode dar, não é? Mais você recebe. Ah, outra vez está parecendo religioso, mas eu já disse que isso não é nada religioso. Mas as religiões convertem para o mesmo plano. Quando se fala que espiritualmente ou mentalmente, nós vamos de encontro à nossa essência. E nós falamos de amor como outras áreas da sociedade falam de amor. Mas mais do que falar de amor, é preciso viver o amor. É preciso sentir o amor. Aí quando você olha para uma outra pessoa, que tipo de sentimento você sente quando você olha para uma pessoa que está irritada? Você vai se irritar com a irritação dela? Que tipo de sentimento quando você vê uma pessoa em dificuldade, você vai se afastar dela porque você não quer? Entende? Então, a pergunta é feita para você próprio. O que você sente para você? Quais são os sentimentos que estão envolvidos no seu coração? O coração tem milhares de vezes mais força de conexão com o universo pelo sentimento do que a sua própria mente. Esse campo eletromagnético que é formado em volta de você, que é formado pelo seu pensamento e também pelo seu sentimento, ele ganha força no sentimento. E é essa energia que te coloca em conexão com o universo. E é essa energia que vai definir o que você vai receber do universo. Ah, Maurício, mas eu não consigo estar o tempo inteiro em alta frequência. Um homem chamado Jesus Cristo conseguiu, mas ele é ele. É um homem, viveu aqui na Terra, já morreu, já foi para outro mundo, não é? Ele vivia. Tanto é que ele cocriava realidades que as pessoas ficavam assustados, não é? Porque a conexão com o universo, com o Criador, com o Pai ou com o que quer que seja, era uma ligação direta. E aí você mantém uma frequência lá em cima de iluminação, acima dos 700 Hz, 1000 Hz. Mas nós somos seres humanos e estamos aqui nesse mundo para aprendizado. E nós vivemos todas essas emoções, todos os nossos sentimentos, todos esses sentimentos. Então você é a média dos sentimentos. Você não é apenas um sentimento, você é a média dos sentimentos. Então não tem problema você estar vivendo no amor e de repente vai viver uma experiência de raiva. Não tem problema você estar lá em cima no perdão e de repente vive uma situação de culpa. Não tem problema, porque você é a média das frequências e você é ser humano. A questão é quanto tempo você quer se prender nessa frequência baixa. Entende? Então não é a questão do que você quer
viver naquele momento. É a média aritmética, né, somado e dividido, dá uma frequência média, e essa frequência média é a frequência que você se conecta. Isso se dá, inclusive, na frequência da sua comunidade, da sua casa, da frequência do seu prédio, do seu estado, da sua vila, da sua aldeia, da sua cidade, do seu país. Como é que está a mentalidade energética do país e que frequência o Brasil vibra nesse momento? Veja a situação do país. Em que situação... Eu não estou falando por causa de coronavírus não, tá bem? Eu estou falando de uma situação geral. E você atrai pessoas que vão administrar na mesma frequência. Não estou aqui julgando política não, tá bem, gente? Porque daqui a pouco vai aparecer você é anti-Bolsonaro, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula, ou você é... Eu não sou nada. Eu não estou aqui falando de política. Eu estou falando que é interpretação de cada um. O fato é que você tem um país e o fato é a realidade que o país vive. Agora, você que interpreta se aquilo é bom ou é mal, ou se está bem ou se não está, ou se está do jeito que você quer ou do jeito que você não quer. Né? A responsabilidade é sempre nossa, porque somos nós que escolhemos. Não é? Mas mais do que escolher a situação dos outros, é escolher a nossa situação, a nossa vida. Então, isso é uma realidade que é preciso ter consciência. Nós criamos a nossa realidade. Nós cocriamos o nosso mundo. Então, como é que eu faço para subir a minha frequência? Conecte-se com alta frequência. Deseje coisas boas. Deseje e acredite na sua capacidade. Porque você vai desejar mentalmente, criar através da sua mente, criar através da sua ideia. Você pode desejar coisas. E essas coisas até que sejam materiais mesmo. Podemos falar de material também. Né? Desejo o meu carro, desejo a minha casa, não é só pensar, eu quero, você tem que acreditar. E como é que você faz para acreditar? Você dá essa informação para o seu inconsciente. Você visualiza o carro dos seus sonhos, faz fotografia, cola na parede, põe um painel com todas as coisas que você deseja ardentemente. Marca um passeio do carro que você deseja, faz um test drive. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. Pronto, já está preso na questão da... Então você não acredita que é capaz. Acredita, esse carro vai ser seu. Entende? Ah, Maurício, estou fugindo da realidade. Então, a realidade está na sua cabeça. Você que cria. Não adianta você criar na mente e não sentir no coração. Entende? Então, a live de hoje tem a ver exatamente com isso. Mostrar que tudo aquilo que nós cocriamos tem a ver com os nossos sentimentos. Tem a ver com a forma como nós vibramos energeticamente, com o nosso campo eletromagnético. Você já entendeu como é que se forma e que você já entendeu lá atrás, quando eu comecei falando de televisão e de rádio, que se liga com a estação emissora e que você tem aquele canal de conexão, é exatamente isso. Então aqui é igual. Então você se conecta com o universo na mesma frequência que você decide. O Daniel está me dizendo que tem aqui uma, que é a Rose Santos no YouTube, dizendo se pode o universo interferir nos nossos sentimentos. Entenda uma coisa, o universo o que faz é colocar você à prova no que diz respeito ao seu desejo, às suas opções, ou melhor, às suas oportunidades. As oportunidades surgem na sua vida. E o universo só faz isso. Ele cria um universo abundante e gere, administra as oportunidades de acordo com o seu desejo. Porque você se conecta com o universo naquela frequência. É você que se conecta com o universo de acordo com a sua frequência. Eu posso dizer que o universo conecta-se comigo? Posso, porque se há uma conexão dos dois lados. Só que essa conexão é feita pelo canal que você estabelece. Quando eu tenho aqui frequências na minha televisão, do canal 3, canal 4, canal 5, canal 6, eu tenho todas as frequências aqui. Eu decido o canal que eu quero ver. Se eu quero ver o canal 1, eu tenho que ligar no canal 1. Senão eu não vou ver o canal 1 se eu conectar no canal 2. Então, você dizer que a estação emissora influencia no que eu vejo em casa, só se for no conteúdo. Mas a escolha do conteúdo é minha. Então, eu escolho me conectar com o universo, na frequência que eu decido viver.
E o universo tem todas as múltiplas possibilidades disponíveis e você se conecta na frequência que você deseja. Eu acho que o melhor exemplo não há, é você saber que tem uma televisão com vários canais e você escolhe o canal. Aqui é igual. Então o universo não interfere diretamente na minha frequência eletromagnética. Sou eu é que interfiro na frequência até dos outros quando estou em baixa frequência. Mas também interfiro positivamente quando eu estou em alta frequência. Você imagina o que seria do planeta inteiro? Aliás, foi feita uma experiência, falando rapidinho antes de acabar, foi feita uma experiência há pouco tempo atrás, em que quando o mundo inteiro se junta para uma determinada atividade, e quando foi a história do Covid no início, teve um dia que foi marcado uma meditação global, mundial, em que só na Índia, que são milhões de pessoas, naquele mesmo horário, o planeta inteiro dedicou uma meditação em prol da melhoria universal. Nesse momento, a frequência do planeta foi elevada. E isso, há condições de se medir da estação espacial, você consegue medir a frequência do planeta de alguma forma que eu não sei explicar tecnicamente, tá bem? Não é minha área. Mas tem essa experiência que vocês podem buscar também na net para saber, e você vai perceber que houve uma alteração. Por quê? Porque todo mundo interferiu na própria energia eletromagnética do próprio planeta. Porque todos optaram por vibrar numa frequência de alta frequência. Quando você se liga na frequência da paz, do amor, é outro nível de conexão. O Daniel está dizendo uma coisa que é importante falar. A vida é feita de compromissos. Por isso, comprometa-se com o sucesso. Tá bom? Grande beijo, grande abraço.